Boa noite a todos. Sandra, tudo bem, Sandra? Tem mais gente que passou por aí. Nós, a semana passada, e continuávamos falando a respeito da reencarnação. Nós falamos de citações na Bíblia que nos remete à reencarnação. Falamos do profeta Malaquias se reportando, isso 400 anos antes de Jesus, 400 anos depois da morte de Elias, falando da vinda de Elias na época de Jesus. Falamos de passagens do Evangelho, falamos de João Batista, com tantas citações a respeito da reencarnação, e nós passamos uma liçãozinha de casa, semana passada, a respeito daquilo que está no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalos são os equívocos, aquilo que a gente faz de forma errada, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão, falando Jesus, ou o teu pé te escandalizar, ou seja, levar você a algum equívoco, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Esse fogo eterno é figurado, E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Também uma alegoria, fogo do inferno. Depois nós vamos comentar bem isso, porque Jesus deixava claro o que acontece em uma nova encarnação, Indiretamente, ele até se reportava indiretamente aquilo que acontecia na lei de Talião, o Código de Hammurabi, Mas uma nova versão, da lei de Talião. É o infrator, aquele que cometeu o equívoco, aplicando em si próprio as consequências daquilo que fez de errado, Mas antes, nós vamos ver coisas a respeito da lei de Talião, do Código de Hammurabi, Talvez poucos tenham visto a respeito. Então, a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, todo mundo já ouviu. Então, a lei de Talião é atribuída originalmente ao Código Babilônico de Hammurabi, mais ou menos por volta do ano 1700 antes de Cristo. O Código de Hammurabi era um compêndio de leis que foi criado na Mesopotâmia, mais especificamente durante o reinado de Hammurabi. Por isso que é o Código de Hammurabi, rei do primeiro império da Babilônia. Apesar de duras punições, vimos que a lei de Talião é extremamente dura, olho por olho, dente por dente. Então, apesar das duras punições estabelecidas por esse código, ele é entendido como um grande avanço. É um grande avanço, pois foi desenvolvido em um contexto em que a Mesopotâmia formava reinos e cidades cada vez mais multiétnicas. Então, várias raças, Então, muitas culturas, muitos hábitos, muitos costumes diferentes. Então, tinha que, de alguma forma, conter essa tropa toda. Então, o Código de Hammurabi era uma ferramenta essencial para garantir a estabilidade do Império Babilônico, pois estabelecia punições para determinadas condutas, controlando assim a sede de vingança de muitos e evitando o desenvolvimento de conflitos que poderiam prejudicar a ordem do Império Babilônico. Hoje, se falarmos hoje, imagina um mundo sem leis. Agora, volta 3.700 anos, sem lei nenhuma. Naquela época, o homem era muito mais primitivo, muito mais violento.
Então, imagine um mundo sem leis. Como que seria, né? Lá na frente, quando evoluirmos mais, estivermos encarnações adiante, por exemplo, nós vamos dar risada ao saber que no passado, que é hoje, né, era preciso, por exemplo, aplicar multas para quem desobedecesse uma regra de trânsito. Nossa, tinha que aplicar multas, que coisa! Era a forma de segurar, né? Lá na frente, nós vamos achar que, puxa vida, que coisa, né? Aplicar multa. Por que as pessoas não cumpriam? Então, evoluindo, aquilo que era duro, aquilo que era pesado, aquilo que era estranho, lá na frente vai achar estranho mesmo, porque tudo mudou para melhor. O Código de Hammurabi baseava-se então na lei de Talião, um princípio que tinha como ideia central uma punição proporcional ao dano, ao delito cometido. Quando o homem vê que a punição é branda, então lá naquela época era dura, quando o homem vê que a punição é branda para crimes muito sérios, aqueles que ainda não têm a evolução em si, né, ou seja, uma melhor consciência, percebem que vale a pena cometer o crime, né? Exemplo, o roubo. Se eu não vou ser punido, então vale a pena. Infelizmente, em alguns desequilíbrios, ainda há pessoas, a gente percebe aqui, né? Infelizmente, que sabendo que um roubo não está sendo punido como deveria ser, vale a pena roubar muito e investir esse dinheiro todo numa punição de 2 anos de cadeia. Acertou a vida por troca, né? Trocando 2 anos de liberdade. Por quê? Porque a punição é branda diante de um crime muito grande, né? Então, quando não tem uma punição adequada, o crime vai continuar existindo. E naquela época, muito mais, porque o homem era muito mais bruto. Então, o lema da lei de Talião era olho por olho, dente por dente. Um lema que, por si só, já dá ideia do que propõe essa lei. O Código de Hammurabi possui, né, ainda 282 leis que tratavam de diferentes questões e abordavam assuntos relativos à família, trabalho, preço das mercadorias. Ele era extenso, amplo, muito amplo. A questão mais discutida dentro do Código de Hammurabi, que tinha muito mais cuidado, eram assuntos relacionados à família, como noivado, casamento e divórcio, adultério, incesto, filhos, adoção, herança. Um princípio importante no Código de Hammurabi era a ideia, olha que interessante, da presunção de inocência. Vale até hoje, né? Todo mundo, em princípio, é inocente, até que se prove em contrário. Quem acusava alguém de determinado delito era obrigado a comprovar a sua acusação. Caso contrário, a lei babilônica estipulava punição séria ao acusador, aquele que acusou de forma leviana. Vamos ver, por curiosidade, alguns artigos do Código de Hammurabi, só para a gente ver como que era há 3.700 anos atrás. Com relação ao roubo, se alguém furta bens de Deus, né, do Deus deles, do templo deles, ou da corte, os políticos, deverá ser morto. E mais, quem recebeu dele a coisa furtada, ou o receptador, a coisa furtada, também morria. Com relação ao matrimônio, né, matrimônio, família, no artigo 137 falava: se um homem quiser separar-se de uma mulher que lhe deu filhos, ou da esposa que lhe deu filhos, deverá devolver a essa mulher o seu dote e lhe dar parte da renda do campo, da horta e dos seus bens, para que ela possa criar esses filhos.
no artigo 129, ainda falando de matrimônio e família, dizia: se a esposa de alguém é encontrada em contato sexual com um outro, se deverá amarrá-los, os dois, aquele que está com ela, e amarrados, lançá-los na água, salvo se o marido perdoar a sua mulher e o rei perdoar o escravo. Caso contrário, os dois juntos, amarrados para dentro d'água. Outro ponto aqui sobre o trabalho, na lei, no Código de Hammurabi. Artigo 229. Se um construtor constrói uma casa para alguém e não a faz corretamente, e se a casa que ele construiu cair e matar o seu proprietário, aquele que contratou e que agora morava na casa, esse construtor deverá ser morto. Se matar, na queda da casa, se matar o filho do proprietário, o filho do construtor também era morto. Lei de Italião, dente por dente, olho por olho. Sobre delitos, olha o que falava. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho também. Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso também. Então, essa lei de Italião, que estava no Código de Hammurabi, foi utilizada por outros povos, assim como os hebreus, né? Os judeus, lá atrás, que inseriram no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que eram os livros do Antigo Testamento, também há 3.500 anos atrás. Em Êxodo, capítulo 21, está assim: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então era rígido, né? Jesus, há 2000 anos, veio para abolir a violência, né? Então, trazer a conscientização para as pessoas, trazer o amor, trazer o perdão. Não era só perdoar, de que Jesus falava. Não era só passar a mão, não. Esse perdão implicava em mudança, modificação, conscientização, amor. Então, Jesus entendia a pequenez da pessoa naquele aspecto, né? E ensinava a pessoa, deixava a mensagem. Óbvio que a pessoa não aprendia naquele momento, talvez, muita coisa, ou praticamente nada, mas ficava registrado aquilo, como ficou para a posteridade os ensinamentos do Mestre. Vamos lembrar, por exemplo, o caso da mulher adúltera, que ainda, vamos ver que há 2000 anos, o judeu era rigoroso com relação à lei de Italião, né? Como é que diz aí? Está em João, Evangelho de João, capítulo 8. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe, para Jesus, uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, estavam numa praça, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés, e aí é lei de Italião, Moisés, que as tais sejam apedrejadas até a morte, né? Era a lei de Italião, apedrejadas até a morte. Tu, pois, que dizes? Estavam tentando Jesus, né? Isso eles diziam tentando, portanto, para que tivessem o que acusar do Mestre. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Isso é muito significativo. Jesus escrevia com o dedo na terra. Depois, no finalzinho, eu explico. E como insistissem, perguntando-lhe, ele se endireitou e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, não é bem pecado, equívoco, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Aquele que nunca errou, que está perfeitinho, bonitinho, pode atirar a pedra, né? Então, ele pergunta, e agora, como é que faz? Ele colocou o pessoal de túnica justa. Todo mundo foi embora. Por quê? Porque ninguém tinha condição. E aí ele pergunta para a mulher: onde é que estão os que te acusavam? Não sei, Senhor. Eu também não te acuso. Vá e não erres mais. Então não era passar a mão na cabeça, era compreender, era perdoar, mas ensinando para que a pessoa não tornasse a errar. Esse escrever na terra, enquanto todos eles culpavam a mulher, esse escrever na terra tem um significado. Quando a gente ouve uma coisa dessa, nós, que alguém fala, foi pega, tal, a gente escreveria num papel, com caneta esferográfica, porque aí não apagaria nunca mais, deixaria ali com cópia, né? Ou seja, vou deixar registrado que essa mulher estava fazendo isso. Basicamente, que aquilo que estavam falando da mulher, escreve-se na areia, porque o tempo apaga, porque o vento leva areia, porque a chuva acaba com tudo, e o horário. Portanto, Jesus não ficava preso naquilo, né? Então agora vamos voltar à reencarnação, que já estamos falando desde a semana passada. E vamos fazer uma comparação com as punições aplicadas pela justiça aqui da Terra. Toda e qualquer punição aqui na Terra tem o objetivo de educar, para que a pessoa não volte a errar. Contudo, quanto à reencarnação, não devemos aplicar o termo punição. A pessoa agora voltou porque agora é uma punição. Vamos mudar o termo para oportunidade, fica melhor. Se eu errei no anterior, eu volto agora, por quê? Porque eu tenho oportunidade de fazer melhor, né? De me aproximar daquele a quem eu cometi alguma coisa errada. É a mesma coisa que como quando um aluno que erra alguma questão na escola, ele não é punido tendo que estudar novamente, não é uma punição. Você errou, a punição é estudar de novo. Não é punição. Ele tem a oportunidade de aprender. Infelizmente, os alunos muitas vezes não entendem bem isso, né? Fui punido, tive que estudar de novo porque errei. Não, você está tendo a oportunidade de aprender para fazer certo, só isso, nada mais que isso. Então, vamos ao texto que Jesus deixou. Aquele que quem assistiu a semana passada, eu tenho certeza que procurou, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, eu enfatizei bem, tenho certeza que todo mundo foi procurar, estudou, pensou a respeito, refletiu, e agora nós vamos refletir juntos, tá? Eu sei que todo mundo fez, mas vamos ficar juntos. Ai do mundo, Jesus falando, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor que é entrar na vida coxo, ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. É figurado, fogo eterno. Se teu olho te escandalizar, né? Se através do teu olho você cometeu bobagens, olhou as pessoas, invejou as coisas, a mão, você roubou, agrediu, matou, os pés, você não quis saber, você só quis fugir das situações em que as pessoas te pediam ajuda. Então, no caso do olho, ele diz, arranca-o e atira-o longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho,
melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Entenderam bem aí? Quando ele fala da mão e dos pés, ele diz, melhor te é entrar na vida coxo, com a vista. Melhor te é entrar na vida sem os olhos, né? É melhor vir sem. Então, nos faz lembrar, de certa forma, a lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho. Só que seria uma espécie, é só uma espécie, de autoaplicação. Eu errei, eu aplico a pena em mim em razão de eu ter falhado, de eu ter errado. Então é uma lei de Talião, assim, mais ou menos, eu aplicando em mim, não aplicando no outro. Então está claro, nessa leitura, que Jesus se referia a uma nova vida, uma nova encarnação daquele espírito. Pois seria absurdo uma recomendação, né, no sentido de alguém mutilar o seu próprio corpo. Tenho certeza que ninguém viu alguém arrancando o próprio olho. Não faz sentido, né? Além do mais ainda, o mestre diz, melhor te é entrar na vida. Mas aquela pessoa estava viva. Então que recomendação é essa? Melhor te é entrar na vida. A pessoa diria, mas Jesus, eu já estou vivo. Então ele se reportava à reencarnação. Contudo, o rigor de uma pena de Talião não mais existia, né? Olho por olho, dente por dente. Então, esse arrancar o olho, arrancar a mão, quando em uma vida nós estamos aqui encarnados, como estamos hoje, e eu, através dos meus olhos, eu faço tanta bobagem, desvirtuo as coisas, invejo tudo. Estando do outro lado, ou seja, desencarnando, lá do outro lado, tomando consciência, eu posso, não que vá acontecer, eu posso dizer a mim mesmo, se eu estiver bem consciente, puxa vida, como esse olho me atrapalhou, né? Fiz tanta besteira, está na hora de reencarnar. Tem todo um projeto reencarnatório, e aí eu vou dizer, olha, quer saber de uma coisa? Acho que é melhor eu entrar sem os olhos dessa vez. Aí eu vou aprender, meu espírito vai aprender. Por quê? Porque da outra vez eu fiz tanta bobagem, dessa vai me fazer falta a vista. E o espírito vai registrar isso, né? Errou lá, pediu para vir sem aquilo que te fez errar, que te fez escandalizar, né? Então, essa lei de Talião, vamos ver. Será que ela está sendo aplicada rigorosamente? Fez algo errado? Corta a mão. Fez não sei o que? Arranca o olho. E quando eu voltar? Então aí está mais ou menos explicado, né? Está bem explicado até. Quando eu voltar, se os meus olhos foram motivos de escândalo nesta, eu vou ter que vir sem. Será que vai ser obrigado a vir? Será que é tão rigoroso? Aí nós vamos ver uma frase que diz, o amor cobre a multidão de pecados. Já ouviram falar? Já, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, de acordo com a questão 764 do Livro dos Espíritos, a pena de Talião, tal como era aplicada na antiguidade, não vigora mais, né? O que vigora no mundo, em verdade, aqui, é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Conhecida na doutrina espírita como lei de causa e efeito, ela, a justiça de Deus, aparece no Evangelho resumida numa frase que Jesus disse a Pedro, né? O discípulo Pedro. Vamos lembrar aí, olha, ele está dizendo de causa e efeito.
é quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, ele ia ser levado preso, julgado e depois morto. E aí vamos lembrar que Pedro, é uma narrativa, ele tira uma espada, que eu não concordo muito com esse texto, eu acho que tem coisa aí, mas está narrado lá. Então Pedro tira a espada e decepa a orelha de Malco, que era um dos legionários, né? E aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada, porque todo aquele que matar com a espada perecerá sob a espada. Ele se reporta à espada. Eu tenho uma visão diferente disso, até porque não faria sentido nenhum um discípulo andar armado. E Jesus concorda com isso, né? E isso depois de 3 anos ao lado de Jesus. No segundo livro meu, eu coloquei uma interpretação que eu faço, que para mim é muito lógica, né? Quando Jesus é preso, Pedro se exalta, grita contra os legionários que estavam ali, e Jesus poderia ter dito: Pedro, não faça da tua língua uma espada que fira o ouvido alheio. Aí faz muito mais sentido. Andar com uma espada para matar, para ferir? Nunca, não faz o menor sentido, né? Então essa frase, Pedro, guarda a espada, porque todo aquele que matar com a espada perecerá sob a espada. Lei de causa e efeito, né? O rigor de tal, né, a pena pode, contudo, esse rigor da pena em razão de um erro que eu pratiquei, esse rigor da pena pode ser suavizado por uma outra lei que se tornou conhecida graças ao citado apóstolo, né? Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Mas eu agredi. A multidão pode cobrir a multidão de pecados, né? Frase que está na Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Significa isso, quando ele diz, né, que o amor cobre a multidão de pecados, significa que muitas pessoas podem alterar o mapa de sua vida, né, aquilo que aconteceria na sua vida, amando, ajudando, fazendo o bem. O bem que fazemos anula, né, de certa forma, o mal que fizemos. Então, se eu agredi alguém numa vida, volto, me conscientizo do mal que fiz, e eu venho com a disposição de ajudar aquela pessoa e ajudo no máximo que posso. Auxilio, tirei a vida dele, eu quero trazer a vida para ele, como pai, como mãe. Então, o amor está cobrindo aquele monte de bobagens que eu fiz. Equivale na lei humana, aqueles que conhecem o direito, equivale a uma atenuante. Tem agravante e tem atenuante. O amor atenua o mal que eu fiz, né? Então, esse tema foi analisado por Allan Kardec, num texto intitulado como Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, né, da primeira parte do livro Céu e Inferno. Ele diz assim, Kardec: quando o assunto é a regeneração de quem lesou o próximo, o arrependimento, embora seja o primeiro passo, eu maltratei alguém, o arrependimento, embora seja o primeiro passo, não basta só arrepender-se. É preciso ajuntar ao arrependimento a expiação, passar por aquilo que eu fiz, a dor, né, aquilo que eu fiz, e a reparação, né? Não é só arrepender. Vamos imaginar que o erro que eu cometi é como se eu estivesse caindo no buraco. Estou cometendo o erro, estou caindo no buraco. De repente eu me arrependo daquilo que eu ando fazendo. Eu paro de cair. Estou arrependido, não quero continuar naquela vida. Mas aí,
Como é que eu saio do buraco? Fazendo bem. Se eu fiz o mal, me arrependi, o bem que eu faço me leva para fora do buraco, né? É simples, né? Sem problema nenhum. Agora, arrependimento, expiação e reparação, continua Kardec, constituem, pois, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Arrependimento, expiação e reparação. Tá? Então Kardec afirma: o arrependimento suaviza o amargor da expiação. Ele, o arrependimento, abre pela esperança o caminho da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Só a reparação anula tudo. Então, o ódio, a inveja, o rancor, o desprezo que eu tinha, jogo tudo fora e me aproximo daquele a quem eu agredi de uma forma suave, serena, doce. Eu estou anulando tudo. Então, o perdão é uma anulação do mal praticado, né? Então eu vou pedir perdão a quem eu agredi. Mas e se aquele que foi agredido por mim não aceitar o meu pedido de perdão? Não tem salvação? Lógico que tem. Ele talvez não tenha aceitado o meu pedido de perdão porque ainda está magoado, tal, mas eu já estou arrependido, estou querendo me aproximar, estou fazendo o bem, reparando o que fiz de errado. Então, a minha parte está feita, a minha consciência está tranquila. Ele, quando compreender o que aconteceu comigo, ele tem tudo para se aproximar de mim, né? Pedro, nessa epístola, né, que ele diz que o amor cobre a multidão de pecado, certamente se referia à expiação, que pode ser perfeitamente amenizada e até excluída pela prática do bem, né? E também da caridade, que são a expressão maior do amor. Caridade em todos os aspectos. A caridade não é só dar um dinheiro, um alimento. A caridade é orientar. A caridade é dar um abraço, é olhar, é sorrir, emprestar o ombro. Tudo isso é caridade. Na expiação, a pessoa deveria perder um braço, por exemplo, né? Fiz lá, agredi, na encarnação anterior, deveria perder um braço inteiro. Mas, de repente, o amor cobre a multidão de pecados. De repente eu volto faltando um dedo só. O braço veio. Por quê? Porque eu melhorei, eu me conscientizei. Eu quero fazer o bem, eu fiz o bem para mim, quero fazer o bem para o outro. Agora, na reparação, isso é na expiação. Agora, na reparação, que é fazer para o outro, aí ela tem que ser feita em toda a intensidade. Por quê? Porque eu agredi muito, eu tenho que ajudar muito, né? Eu não posso agredir muito, roubei milhões. Olha, toma 10 reais aí, está tudo resolvido? Não está, não. Não. Então, essa reparação tem que ser feita na integridade. Lembremos o que Kardec escreveu a respeito. Kardec escreveu assim: a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, não reparei os erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência seguinte, em contato com as mesmas pessoas, né, que se tiverem queixas e em condições voluntárias escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto o mal que tenha feito. Vai ter que fazer. Ainda, Kardec, nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Nem todas as faltas causam um prejuízo assim direto e efetivo. Em tais casos,
a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e se desprezou, cumprindo os deveres desprezados, as missões que ele não preencheu, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde quando foi orgulhoso, amável quando ele era austero, caridoso quando ele era egoísta com todo mundo, né? Bondoso se ele foi perverso, laborioso se ele foi ocioso, não quis saber de nada, útil se ele foi inútil, trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados. Então aí é o bom caminho. Não atingir uma pessoa, atingir uma sociedade, atingir um grupo. Então eu volto para fazer o melhor. Isso se chama evolução. Então o importante, no entanto, é que tudo isso poderá ser feito não necessariamente debaixo de um grande sofrimento. Eu tenho que fazer sofrendo. Então, não é debaixo do sofrimento, não. Em face do abrandamento, lembrado em boa hora por Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. De repente eu estou fazendo o melhor, alegre, feliz. Fiz tanta bobagem, mas agora estou feliz, porque quero fazer o melhor. Quero me doar, quero aprender, quero servir. Nós falamos na semana passada, ou retrasada, de um texto em que participou Nicodemos. Chegamos a falar de Nicodemos, não sei se foi a semana passada ou uma anterior, quando Nicodemos procura Jesus e pergunta a respeito do reino dos céus. Como que eu faço para encontrar o reino dos céus? E Jesus falou a Nicodemos, que era chefe dos fariseus, né? Era o top. E aí Jesus diz, mas Nicodemos, para encontrar o reino dos céus é preciso nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Mas nascer de novo? Eu com essa idade nascer de novo? Diz que Nicodemos tinha exatamente a minha idade, né? Não vou revelar agora, mas ele tinha a mesma idade. E aí nós vamos ver que há uma história muito bonita, que é como se Jesus deixasse consagrada a lei da reencarnação, tá? Nós vamos ver isso aí, vamos ver que realmente vale a pena ouvirmos esse texto, tá? Vamos ver aqui, é a lição a Nicodemos. Então diz assim, em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo, dali, estavam tomados de muitos cuidados com relação a Jesus, né? Pelo seu extremado apego aos textos antigos. Eles eram apegados àquele texto. E Jesus vinha e falava, olha, eu não vim destruir a lei, não, mas vim dar sentido. Lembra da lei de Italião que eu acabei de falar? A mulher adúltera tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser orientada, mas eles entendiam de forma errada. E Jesus disse, olha, eu não vim destruir, eu vim dar sentido. Realmente não pode cometer o erro, né? Mas não pode ser apedrejada, morta, até porque os 10 mandamentos dizem lá, não matar. E agora você mata? Tem que amar, tem que perdoar, tem que ensinar. Então Jesus dava sentido àquela lei. Mas os fariseus, apegados àquela lei antiga, né? O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade. Sempre a verdade. Grande número de doutores não conseguia ocultar o descontentamento com Jesus, né? Os doutores da lei. Por quê? Não obstante as suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus para com o povo, beneficiando os aflitos, os sofredores. Então, naquela época, discutiam-se os novos princípios
no grande templo de Jerusalém, pelos doutores da lei, os fariseus, nas praças públicas, nas sinagogas. Os mais humildes e os pobres viam em Jesus, o Messias, o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam Jesus, porque afrontava. Essa simplicidade, esse amor que toca o povo, afrontava os poderosos, porque os poderosos sempre querem dominar, mesmo que maltratando, querem dominar. É que o profeta, Jesus, não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Nossa, esse Jesus vai longe, vai ser poderoso, vai ser de fato o Messias que vai dominar tudo. Jamais Jesus temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, vimos o caso da mulher adúltera, ele combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém, que com seu cosmopolitismo era um expressivo retrato do mundo daquela época, as ideias de Jesus acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares, que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus. Servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido. Sacerdotes que combatiam Jesus abertamente. Convencionalistas que não o toleravam. Indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Ele acolhia os pobres. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, Jesus, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre eles figurava Nicodemos, fariseu notável, pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Nicodemos era especial. Assim, numa noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, Nicodemos procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina redentora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 discípulos, André e Tiago. André, irmão de Pedro, e Tiago, que era irmão de João. André e Tiago. E recebeu a visita com a bondade costumeira do mestre. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos fala a Jesus de uma forma tão respeitosa. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino dos céus que você fala. Diz que Jesus sorriu, de uma forma tão bonita, e diz a Nicodemos: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, a letra da lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. Ou seja, não ficar na letra que mata, mas ir buscar o espírito
que vivifica. O que Jesus colocava ali. E continuava Jesus. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Falou Nicodemos. Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Jesus fixou em Nicodemos os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto, né? E acrescentou: olha, em verdade reafirmo-te, seria indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Evolução, nascer e renascer. Aí Nicodemos diz: entretanto, como pode isso ser? E aí Jesus diz: és mestre em Israel? Ignoras essas coisas? Jesus se reportava, né, para mim, certamente, a Gilgul Neshamot, que é a roda das vidas, roda das existências, que os judeus, parte deles, conhecia, mas que Nicodemos não conhecia, apenas parte. Então, inquiriu Jesus como surpreendido, né? É natural, Jesus fala, é natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Eu só posso dar testemunho daquilo que eu sei. Porém, precisamos considerar que você, Nicodemos, ensina. Então você precisa aprender mais. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos, falava Jesus. Se falando eu das coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Vai ficar difícil. Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Ou seja, Nicodemos, você tem idade, né? Mas você ainda não raciocinou sobre essas coisas. Eu precisaria dar a você o alimento para você entender na grandeza isso tudo. Mas, para esse assunto, Nicodemos, você ainda tem o organismo de uma criança. Não posso dar o alimento destinado a um velho ou a um sábio. Você, nesse assunto, você ainda precisa aprender. Nascer, renascer, nascer, renascer. Teria que fazer isso para alcançar o reino dos céus, esse entendimento maior. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, né, Nicodemos, ficando apenas André e Tiago, empenhados em obter de Jesus um esclarecimento acerca daquela lição nova. Nicodemos voltou para o templo. Não entendeu. Ele não tinha o organismo espiritual para receber o alimento de um velho, de um sábio. E ali ficou Jesus, André e Tiago. Jerusalém quase dormia, era noite, sob o véu espesso dessa noite alta, então. Silêncio profundo se fizera sobre a paisagem. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Os 2, André e Tiago, desejavam ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Bom, não obstante os seus conhecimentos, eles também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar, surpreendido. E os 2, André e Tiago, também surpreendido, tal qual Nicodemos ficou. E aí Jesus diz a eles: por que tamanha admiração em face dessas verdades, né? As árvores, falava Jesus, não renascem depois de podadas? Olha,
vocês dois, com respeito aos homens, o processo é diferente, né? Não é podado. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O corpo é uma veste. A matéria aqui. O corpo de vocês dois, André, Tiago, o corpo é uma veste. O homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, né? Desgastada. O corpo acaba desgastado. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre, quando ele fala o homem, está falando o espírito, encontra sempre nesse amor de Deus os elementos necessários para a mudança do vestuário. Ele vai encontrar, portanto, no amor de Deus, a oportunidade de um corpo novo, mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino dos céus, com toda a perfeição conquistada ao longo de rudes caminhos. Então Jesus falava das experiências que seriam conseguidas através de novos corpos, de novas encarnações. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: estou entendendo alguma coisa, né? Não entendia muito. E aí ele diz: mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, o corpo é a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Eu vejo belos jovens junto de aleijados, paralíticos. Por que Deus não dá então uma vestimenta igual para todos? E aí Jesus corrige, né? Olha, acaso eu não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Falei. Tem que chorar. Aquele que faz o mal, aquele que comete equívocos, tem que chorar, né? Cada alma, continuava Jesus, conduz consigo própria, cada alma, o inferno ou o céu que edificou no âmago da sua consciência. Cada um está num lugar. Um está mais no céu, outro está mais no inferno, né? Mas todos nós que estamos ora no céu, carregamos o inferno. E aquele mais complicadinho que está no inferno também carrega o céuzinho dentro dele. Ele ama a mãe, ama o filho, né? Faz algumas coisas certas. E aí continua Jesus: seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Ele só fez bobagem no anterior. Vício, por exemplo, embebedou, fez um monte de bobagens. E agora, será que é certo, nessa encarnação seguinte, dar a ele uma vestimenta ainda mais bela que a anterior, que ele jogou no lixo? Continua Jesus: que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Fez tanta bobagem e agora você traz ele de volta com tanta bagagem? Ele jogou tudo fora. Continua Jesus: os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos fâmulos e escravos, mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Era, entre aspas, a consequência, não é punição, é consequência do que se fez no anterior. E agora, Tiago diz assim, depois dessa explicação de Jesus:
Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Agora caiu a ficha, Jesus. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, aquele que errou antes, para saldar a sua dívida, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Exemplo, na anterior eu matei, fiz um monte de coisa. Agora estou aqui para saldar essa dívida, vai ter que ter um assassino para me matar. O mestre entendeu a amplitude dessa colocação de Tiago. E aí ele diz, ou pergunta, olha, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção, da correção, do resgate? E aí Tiago diz, também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente, tal qual aquela mulher, né? E aí Jesus diz, mas também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, falou Jesus. Aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ou seja, está olhando a letra, mas não está buscando o espírito do ensinamento. Nós temos que buscar o espírito. E continuou Jesus, ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei, ele está se reportando Moisés, né? O decálogo. O primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor, acima do não matarás, do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas você está preocupado com não matar, não roubar e esquece de amar a Deus. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo a obra dele? Contudo, continuava Jesus, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que você examinou o texto dos profetas. Não estranho, não. Todas as criaturas fazem da mesma forma, estão fazendo da mesma forma, investigando as revelações do céu como o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto no idealismo humano. Colocamos a justiça, pensando em quê? Punição, né? Então, como todos colocam a justiça como a parte mais alta da construção humana. E Jesus continua, eu, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, falava Jesus, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo, aquele que matou, e a vítima, aquela que foi morta, ou aquele que roubou, aquele que foi roubado, aí por aí afora, são dois irmãos, falou Jesus. Com a lei de amor, nós vamos entender que eles são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Isso é, não vim destruir a lei. A lei continua, né? Mas tem que ser aplicada com amor. Não mate, não roube. Por quê? Porque você ama o teu irmão. Então, diante dessas elucidações de Jesus, os dois discípulos estavam maravilhados, né? Aquela lição profunda.
os esclarecia para sempre. E aí Tiago se aproximou e sugeriu a Jesus que proclamasse aquela verdade, a reencarnação, né? Pregasse a todo mundo no dia seguinte no templo. E aí o mestre diz a ele: Tiago, será que você não compreendeu ainda? Oh, Tiago, pois se um doutor da lei saiu daqui, Nicodemos, sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista dos espíritos populares? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Olha, além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. E aí nós vemos a doutrina espírita, a doutrina que não impõe, a doutrina que expõe, né? E as pessoas no tempo certo vão entender, vão absorver. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra, ali particular, entre o Senhor e os discípulos, permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém, mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada. Bonito, né? Jesus nos falando da reencarnação, tá? Passamos um pouquinho da hora. Peço desculpa, mas não tem jeito não. Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, pelos ensinamentos que nos deixa sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minha gratidão a todos, Alceia, Tina Blanco, tem mais gente aí que não dá para ver, Michel, Regina Vilela, Elizabeth Saladi, isso, né? Luísa Berti, grande abraço a todos vocês. Semana que vem a gente está junto de novo e desculpa ter invadido o horário de vocês, tá? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, tudo de bom, viu? Muito obrigado.